amada igreja, graça e paz. Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo também. Quero convidar você de uma maneira especial a participar conosco desse momento de reflexão na palavra. E eu queria convidá-las para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E o tema para a nossa reflexão nesta manhã é o testemunho cristão. Nós vamos ler um trecho um pouco longo desse evangelho. Eu vou pedir a sua paciência para acompanhar comigo a leitura. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, alumia todo homem. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Portanto, já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus vieram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as cordas das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Senhor nosso Deus, mais uma vez lemos uma porção preciosa da sua palavra.
Esse texto que lemos, ó Deus, ele é talvez um dos mais profundos e reveladores da sua palavra no tocante à nossa necessidade de entendimento acerca de quem tu és na verdade. Por isso, Pai, dá-nos essa dimensão quando nos debruçamos diante desse texto da tua palavra que é santa, para que possamos compreender essa plenitude do que significa testemunhar de quem tu és, Pai. Ajuda-nos. Em nome e para a glória de Jesus que oramos e desde já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Testemunho cristão. E eu queria começar levando você a pensar comigo acerca de qual é o nosso conceito a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Um grande homem, um objeto de fé? Ou Jesus é digno de ser adorado como Deus? Questões como essas. Jesus, um grande profeta, um grande líder religioso, ou o Messias, Salvador do mundo? Eu estou querendo levar você a pensar comigo sobre até onde realmente importa que consideremos Jesus assim como os crentes o consideram. Será que a maneira como a gente interpreta Jesus define que tipo de cristianismo que a gente crê, que a gente prega? Será que existem provas suficientes para que a nossa fé seja sustentada em Jesus Cristo? Ou mais, será que a gente precisa mesmo dessas provas? Que provas são essas? Será que esse tipo de fé que a gente tem afeta de fato a nossa vida? O modo como a gente vive e, mais ainda, o nosso destino? Em outras palavras, o que a gente precisa pensar quando a gente lê um texto como esse, queridos, é até onde realmente somos afetados pelo modo como nós cremos em Jesus. Esta semana, eu tive o privilégio, juntamente com alguns colegas de ministério e seminaristas, de ouvir no encerramento da Semana Teológica da nossa Faculdade Teológica, FATESUL, uma palavra do reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja. O reverendo Roberto não precisou de muito tempo para dizer aquilo que a gente precisava ouvir, como sempre, pastor que é, líder que é. E o reverendo Roberto disse algo que até agora está ecoando dentro do meu coração, quando ele afirmou, com propriedade, pelo cargo que ocupa, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu peço licença àqueles que nos assistem, àqueles que não fazem parte dessa denominação, nossos irmãos, evidentemente, mas em se tratando do nosso arraial, a afirmativa do reverendo Roberto que me chocou foi: nós temos os melhores teólogos do Brasil, e eu não duvido. Nós temos os melhores seminários teológicos do Brasil, quiçá do mundo. Mas nós temos pouquíssimos pastores. Isso chocou meu coração. E me fez pensar, o que eu estou fazendo com as verdades que eu conheço? E eu fui para casa pensando assim, até onde aquilo que eu creio, aquilo que eu prego faz sentido na minha vida? Que testemunho eu estou dando acerca disso? O Evangelho de João, especialmente esse capítulo 1, é um clássico, dedicado, até onde a gente consegue alcançar, pela ação do Espírito Santo, a responder questionamentos como esse que a gente fez aqui no começo. É por isso que a gente encontra aqui, nesse prólogo, afirmativas tão importantes, tais como: ele é claro em nos mostrar que Jesus Cristo sempre existiu como Deus, sendo realmente criador, por intermédio de quem tudo foi criado. Está explícito nesse texto. Outra afirmativa clara nesse texto que lemos é que a fé em Jesus Cristo, queridos, resulta
em tal transformação na vida do indivíduo, que só pode ser considerado como alguém havendo nascido de novo. Aquele que é alvo da graça de Deus, ele não pode ser definido por outra forma, tamanha transformação que o Espírito Santo promove, gera na nossa vida. Agora é incrível porque esse texto também, de modo sutil, e até uma palavra assim interessante, é saboroso a gente ler o testemunho de João, porque o texto nos mostra que tal fé baseia-se no testemunho de homens que foram companheiros íntimos de Jesus, de homens que viveram com Jesus nos dias que ele esteve aqui conosco, em carne e osso, pessoas que falaram das próprias experiências que viveram, pessoas que talvez não fossem grandes teólogos, mas que provaram do sabor das palavras de Jesus. Queridos, o grande desafio da fé cristã é a gente se tornar como Jesus. Inclusive, foi assim que surgiu o termo cristão. Lá em Atos capítulo 11, versículo 19 e seguintes, diz que aqueles que se comportavam como Cristo, a igreja primitiva lá em Antioquia, e dali para frente, esse termo cristão era até um certo termo pejorativo na época. Esses cristãos, eu vou falar uma coisa gostosa para falar, com todo respeito, esses argentinos, né? Todo respeito, irmãos, mas aquele foi um jogão, né? Foi um jogão. Desculpa aí, foi um jogão. Para nós. Enfim, brincadeiras à parte, sabe? Assim eles passaram a ser identificados. Mas eu estou dizendo que talvez uma das nossas maiores dificuldades esteja justamente nesse ponto, tá? Vinha dizendo, sermos como Jesus. Porque a Bíblia nos mostra, texto lá na carta de Paulo aos Efésios, comecinho do texto, capítulo 1, versículos 3 em diante, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha agora, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos chamados, queridos, para ser iguais a Jesus, mas nós insistimos em tentar ser como o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 16, nesse mesmo Evangelho, versículo 8, Jesus fala do Consolador, e ele apresenta esse Consolador de maneira muito interessante. Versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Versículo 13, a parte A, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Queridos, presta atenção nisso aqui. Nós somos chamados para ser como Jesus, não como o Espírito Santo. Sabe por quê? Isso é um dilema para nós. O Evangelho aqui nesse texto que a gente leu nos ajuda a entender. O ministério de Jesus consiste em nos transformar, em nos tornar de volta perfeitos nos padrões de Deus, tal qual nós somos criados. Efésios, a gente acabou de ler isso. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Isso acontece por meio dos ensinamentos de Jesus, da sua vida, do seu cotidiano, da vida ao vivo de Jesus.
E, sobretudo, por meio do seu sacrifício vicário naquela cruz, que é que nos leva de volta para aquele lugar, para aquela revelar a imagem de Deus. Ou seja, o ministério de Jesus é gerar em nós santidade por meio do novo nascimento. É nos dar de volta essa identidade divina. Somos santos porque Ele é santo. Mas o ministério do Espírito Santo é operar em nós essa obra de transformação integral, contínua e permanentemente. Ou seja, como nós lemos, isso acontece quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, uma vez que Ele é Jesus habitando em nós. Em outras palavras, o ministério do Espírito Santo é gerar em nós santificação. Quando eu estou dizendo que a gente insiste em ser como o Espírito Santo, é que nós não entendemos o testemunho de Jesus e queremos fazer a obra do Espírito. Nós queremos chegar em casa e mudar a história da nossa casa. Não, agora eu sou crente, eu tenho poder, todo o poder me foi dado no céu e da terra, a gente rouba as palavras de Jesus, e a gente quer fazer a obra. A gente quer consolar, a gente quer converter, a gente quer curar. Gente, isso aí é papel do Espírito. O nosso papel é vida na vida, é encarnar, é sentir, é tomar parte com, é sentar-se à mesa, é se compadecer. Foi para isso que nós somos chamados. E o Espírito Santo é quem opera em nós. Ou seja, nós somos convencidos pelo Santo Espírito para então sermos convertidos a Jesus. E a questão aqui é que sermos como Jesus é algo que Jesus deixa muito claro no Evangelho de João, um pouquinho mais adiante desse capítulo, ou melhor dizendo, já lá no finalzinho mesmo, capítulo 20, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como. E esse assim como significa, acima de qualquer outra coisa, que nós fomos enviados para ser assim como Ele foi, para sermos assim como Ele foi e para fazermos, para vivermos assim como Ele viveu. Para tal missão, aí a gente recebe o Espírito Santo, que é quem nos habilita para essa obra que Deus está fazendo em nós por meio do Espírito Santo. Então, depois de estabelecer essas verdades aqui fundamentais, essas balizas que vão sustentar nossa fé em Cristo, então a gente passa a olhar para esse prólogo de João aqui e ver que ele nos apresenta um personagem que é chave na compreensão do que significa testemunhar de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no versículo 7 ali que, versículo 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Não é o João autor do Evangelho, é o João Batista que ele está falando aqui. E ele veio como testemunha. Lá no versículo 15 diz, João testemunha. Essa palavra testemunha, ela precisa ser compreendida por nós aqui. Martirel vem do grego martíria. Ela indica alguém que serve ou cuja vida serve como prova cabal de algo. Que ele viu, que ele ouviu, ou que ele tenha literalmente provado na sua própria vida. Ou seja, uma testemunha não é somente alguém que tem algo para falar. Uma testemunha é alguém que tenha visto. Um exemplo disso é, criando aqui uma ilustração para a gente compreender mais objetivamente isso aqui. Supomos que a gente é convocado perante um tribunal para testemunhar de um fato. Então a gente fala, olha, o que você viu? Eu vi o ladrão pulando o muro da casa e depois eu ouvi uns gritos lá e mais nada. Tá bom, muito obrigado pelo seu testemunho. Chama o outro. O que você viu? Eu vi um barulho de portão sendo arrombado. Quando eu olhei lá, eu vi que realmente o portão o cadeado foi estourado, entrou alguém lá, e eu vi os gritos, depois não vi mais nada. Aí a perícia aponta que o portão foi arrombado. Então o testemunho daquele que falou que viu o outro pulando o muro não vale.
certo? O testemunho precisa ser comprovado. Não é só falar. Eu vi, eu ouvi, eu presenciei de fato. Há provas. É assim que a gente precisa entender o que esse homem aqui está fazendo nesse texto. E João Batista, quem era esse homem? A gente sabe pouca coisa sobre esse homem. A gente sabe que ele era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, que ele era parente, que a Isabel era parente da Maria, mãe de Jesus. Essa Isabel era estéril, ela já era avançada na sua idade, ela com Zacarias, quando ela ficou grávida. Teve aquela coisa esquisita que Zacarias teve uma visão lá dentro do templo e ficou cego e tal, ficou mudo, perdão, e tal. A gente sabe que João Batista, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, e também pelo profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, como sendo aquele menino, no cântico do próprio Zacarias, pai dele, em Lucas, capítulo 1, versículo 76 em diante, ele diz acerca do seu filho, de acordo com as profecias de Isaías e Malaquias, que aquele seria o menino profeta do Altíssimo que iria à frente do Senhor, preparando o caminho para que o Senhor fosse revelado. E aí tem uma coisa interessante, eu não sei se isso é verdade, se não é, mas eu achei na minha pesquisa, que alguns estudiosos dizem que João Batista teve contato com uma seita judaica chamada de os essênios. Os essênios, inclusive, tem muita produção deles que foram encontrados naqueles pergaminhos de Qumran. Essa seita judaica, ela se estabeleceu ali nos desertos da Judéia, justamente porque eles se opunham à linhagem sacerdotal que estava no templo. Eles não concordavam com a prática daqueles que viviam no templo. Então eles criaram meio que um sacerdócio à parte que vivia no deserto, que se alimentava do que tinha ali no deserto e que pregava no deserto. Eu não sei. Por mais improvável que seja essa tese, se é verdade, não é, uma coisa é fato. João andou na contramão de muita prática religiosa da sua época, constituindo-se alguém que dava um fiel e indubitável testemunho de Cristo. Isso é fato. E o testemunho de João, a gente encontra aqui, a partir do final do versículo 15, ele diz assim: aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Em outras palavras, a gente vai lendo aqui o que a gente encontra de João e a gente percebe, eu queria que você prestasse atenção nisso, que nas palavras de João a gente aprende que enquanto a pessoa mais importante na nossa vida não for Jesus Cristo, nosso Senhor, nós jamais saberemos quem ou o que Ele é de fato. Nós jamais o conheceremos como Ele foi revelado, enquanto Ele não for o centro da nossa vida. Isso não vai ser pleno para nós. E aí a gente vai ter que ficar preenchendo o nosso conhecimento de Jesus de conjectura. Aí quando alguém pergunta quem é Jesus para nós, a gente vai ter um tanto de coisa. Não, Jesus é um objeto de fé, Jesus é um profeta, Jesus é um curandeiro, Jesus é um carpinteiro, seja lá o que for. Mas o testemunho de João Batista, quando ele ergue, quem é você? Ele fala, a primeira coisa que ele fala, no versículo 20 aqui, eu não sou o Cristo. Não se esquivando. Mas ele está dizendo assim, gente, vocês não têm ideia de quem é Cristo. Ele é muito maior do que eu. Quem eu sou, não importa. Olha o que ele vai dizendo na sequência. É como se ele estivesse dizendo assim, eu posso até ser uma bênção para vocês, as minhas palavras podem até ser edificantes para vocês, mas a plenitude do que eu vivo, do que eu prego, está no fato de que Deus tem dado graça sobre graça para nós, versículo 16, e isso está acima da lei de Moisés, porque estamos falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou nada diante dessa verdade maravilhosa. Não importa se eu sou profeta, se eu sou pregador, se eu sou seja lá o que for, eu sou apenas uma voz que proclama: a salvação chegou entre nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo que eu faço nele, por meio dele e para ele. Eu somente aponto o caminho, gente boa. Ele está falando aqui, eu batizo com água. Eu só aponto o caminho. Ele é quem nos conduz às maravilhas de Deus.
Os sinais que eu faço são invisíveis. Batismo. Vocês não têm ideia dos sinais visíveis que estão por vir agora, porque Emanuel está entre nós. Gente, esse é o testemunho. Aquele ato que a gente faz aqui, do batismo, gente, isso é bonito, ritual, faz parte da vida da igreja. Mas isso é muito mais do que um ritual, queridos. Culto de ação de graças, a gente tem aniversário da igreja, culto de ações de graças. Nós temos aqui um ritual maravilhoso, pessoas fazendo profissão de fé, dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Gente, isso é bombástico. Isso é maravilhoso. E diante dessas verdades, eu fico pensando que testemunho que eu estou dando acerca do que eu creio. Até onde aquilo que eu leio, que eu creio, afeta a minha vida. Porque por falta desse testemunho que o evangelho está sendo envergonhado nos dias de hoje. Porque nós não somos conhecidos mais como aqueles que seguem a cruz. Nós chegamos ao absurdo de levantar líderes entre nós. E nos tornamos então seguidores dos líderes, assim como o evangelho nos mostra que teve alguns que seguiam João Batista, que se tornaram discípulos de João Batista. E não de Jesus. Isso é mais real do que a gente pode imaginar, queridos. Sonde o seu coração. Você é discípulo de quem? Você é discípulo da IPB? Você é discípulo do reverendo Juarez Marcondes Filho? Roberto Brasileiro? Ou você é discípulo de Jesus, assim como eles são? E nós temos construído uma igreja com verdades superficiais. Porque quando as tempestades vêm sobre nós, nos falta, melhor dizendo, o testemunho que atesta do que a gente crê. Porque, em primeiro lugar, queridos, testemunho cristão é convicção. Convicção. O Evangelho de João mostra para a gente, apresenta Jesus, primeiramente como verbo, a palavra grega aqui, logos. E esse termo, ele é muito abrangente, e ele tem um significado um tanto quanto profundo. Mas, literalmente, se a gente puder resumir, ele significaria justamente o ato de falar, a voz, a viva voz, a expressão de uma concepção, de uma ideia, de um parecer. Num significado um pouco mais compacto, logos significa razão, raciocínio, a afirmativa contundente, testemunho vivo. Portanto, o que o Evangelho de João nos apresenta num primeiro momento, e que mais tarde João Batista vai ratificar no seu próprio testemunho, é que Jesus não é somente uma figura que concentra a centralidade da expressão de uma espiritualidade que a gente chama de cristianismo. Muito mais do que isso, Jesus Cristo é o próprio Deus, aleluia, falando, agindo, se movendo, tomando parte com a sua criação, sendo revelado como homem tão frágil como eu e você, para perceber a nossa fragilidade. E é tão simples que às vezes é uma realidade distante para nós. O próprio apóstolo Paulo já dizia que isso é escândalo. Como pode um Deus tão grande habitar num corpo tão frágil, tão limitado? Mas Deus fez isso, meu irmão, minha irmã, simplesmente para que você pudesse olhar nos olhos dele, para que você pudesse se identificar com ele, para que ele não fosse mais um ser totalmente outro. Mas nos faltam convicções. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, é uma coisa que a Bíblia tem uma coisa interessante com essa coisa de 3,16. Né?
Ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Olha que coisa linda. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É esse aqui o Deus que a gente crê. Aleluia, queridos. Falta-nos o fervor de falar essas coisas. Quem que você acredita? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Aquele meme da internet. Quem que você acredita? Eu acredito em Deus. Enche a boca para falar, meu irmão. Eu acredito no Criador do céu e da terra. Aquele que se fez gente como eu. Que sentiu as minhas dores. Que sabe quem eu sou antes de eu imaginar que algo pudesse existir. Porque quando a gente tem essa convicção, a gente pode dizer que Jesus Cristo é a razão da nossa fé. Ele é a base do nosso raciocínio. Eu não posso pensar outra coisa ou de outra forma em relação a Deus, senão por meio dEle. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. É convicção, mas é também, queridos, conversão. Porque às vezes a gente tem um tanto de convicções. A pior coisa é quando você está conversando com alguém, antes de você terminar a frase, o que ela fala? Eu sei. Eu sei. Uhum. Eu sei. Dá vontade de falar, então você sabe de tudo? Tchau. Não dá vontade? Ou então você fala assim, se você sabe de tudo isso, por que nós estamos conversando a respeito? Ué. Queridos, João Batista pregava, a mensagem de João Batista tinha duas características. Marcos capítulo 3, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1 e Lucas também no capítulo 3, eles relatam para a gente que a pregação de João Batista era a seguinte: arrependei-vos. João Batista pregava arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, vou ser bem claro, e você já sabe, claro, né? Mas eu vou só lembrar você, e lembrar para mim também. Arrependimento não é reconhecimento, queridos. Um dia, a Bíblia nos ensina em Apocalipse, que um dia, toda língua, toda boca, todo ser vivo, no céu, na terra, debaixo da terra, todos vão dizer, eu já sabia. Todos vão dizer, Ele é Deus. Todos vão se convencer disso. Esse esclarecimento vai vir para todos, mas somente aqueles que entenderam e mudaram de rumo vão entrar no reino de Deus. Porque você saber das verdades é diferente das verdades fazerem efeito na sua vida, mas nós criamos uma imunidade a arrependimento que é um troço absurdo. Nós criamos até uma palavra junto, que é remorso. Quer ver? A gente vai pedir perdão, porque arrependimento não é só pedir ou receber perdão, é justamente esse conjunto. A prova de que a gente não se arrepende é a forma como a gente aplica perdão. Alguém chega para a gente e fala assim, olha, irmão, eu queria pedir perdão para você porque eu fiz isso, fiz aquilo. Aí você fala, não, está tudo bem entre nós, tudo bem. Mas só que é o seguinte, vamos seguir cada um o seu caminho? Né? A gente até cria eu perdoo, mas eu não sou besta, perdão da expressão, né? Eu não sou bobo. Eu vou me submeter de novo, eu já sei que aquela pessoa erra. Então a gente faz assim, vamos pôr uma pedra no assunto, certo? Agora, vamos transportar essa brincadeirinha para Deus? Deus, acabamos de orar aqui. Senhor, o Senhor me perdoa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus fala, não, beleza. Está tudo bem entre nós. Vamos colocar uma pedra no assunto, você vai para lá, eu vou para cá, beleza? E aí? Arrependimento é mudança de direção. É conversão, é mudança de atitude, é transformação. Não é remorso ou botar pedra no assunto, é mudar de vida.
Ah, mas eu não consigo, mas não consegue mesmo. É por isso que eu deixei claro no começo aqui, que o nosso papel é ser como Jesus, é sentir a dor. Quem cura e promove isso em nós é o Espírito Santo, queridos. Ele vem ao mundo para nos convencer do pecado, da justiça, do erro e tudo mais. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar de Deus. Mas João pregava arrependimento, mas ele batizava com água. Versículo 26, ele diz, eu batizo com água. Batizar com água. Por isso que os teólogos que vão questionar João, eles perguntam assim, você é Elias? Você é profeta? Porque o batismo é um sinal. É uma luz, uma lanterna que aponta para algo que acontece aqui dentro. Em si, ele não é nada, mas a importância dele é muito grande. Porque ele sinaliza. Ele fica ali, olha. Pergunta para um marinheiro, ou para um piloto de avião, a gente tem alguns aqui comissários e tal, não sei se tem algum piloto aqui, a importância de uma pista acesa no chão, assim, ó, no meio de uma tempestade, um negócio todo escuro. Pergunta. Pergunta para o marinheiro a importância de um farolzinho, um troço que às vezes você passa do lado dele e nem vê. Mas pergunta a importância disso. O farolzinho não salva ninguém, mas ele indica a terra. A luz da pista também não aterriza o avião, mas indica onde é que ele deve pousar. O batismo em si não faz nada, mas indica, aponta para nós por onde a gente deve andar. E é isso que João estava fazendo. Eu não faço nada, mas a mudança de vida que eu prego aponta para algo muito maior do que aquilo que eu sou. Olha o que, novamente, o versículo 7, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então, o que significa batismo no Espírito Santo? Significa que conversão, queridos, não é uma mudança de religião, não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de filosofia bíblica, de interpretação do Evangelho. Conversão se trata de mudança de direção, mudança de vida, de fato, transformação. O que era isso não é mais, o que roubava não rouba mais, o que mente não mente mais, o que adulterava não adultera mais, e nós temos visto o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. É só nós abrirmos a boca e dizermos, Deus é tremendo. É por isso que a terceira característica do testemunho é a proclamação. O Evangelho está aqui em forma de texto para ser proclamado também, para ser lido, absorvido, para a gente pensar, para a gente refletir, mas sobretudo para que a gente possa proclamar. Quem é você, João Batista? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama, que proclama. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Prepara-te. Veja a importância desse ministério de João. Houve um homem enviado por Deus. Versículo 6. Ele veio como testemunha, acabei de ler. E há uma finalidade, há um objetivo, a fim de que todos pudessem vir a crer, olha agora, por intermédio dele. Aí essa coisa nossa teológica de calvinismo coloca para nós aquela velha e familiar questão. Se Deus é soberano, se nós somos eleitos antes da fundação do mundo, se Deus sabe quem que vai se converter e não vai, logo, para quê? Para que pregar? Nós só nos esquecemos de duas coisas. Primeiro, está implícito em todo o ensinamento de Jesus. Ide, pregai. Não é questão de escolha. Está implícito naquilo que a gente crê. Se nós somos discípulos de Jesus, pregar não é uma alternativa. É um mandamento. Pregai. Ah, tudo bem, mas a gente é desobediente, então
Vamos para a química do negócio. A Bíblia nos fala assim, a fé vem pelo e ouvir, mas como ouvirão se não há quem pregue? É certo que Deus levanta uma mula para falar com o profeta. É certo que Jesus falou que se a gente não pregar, as pedras clamarão, mas eu sou melhor do que pedra e mula, com todo respeito. E você também. Porque pedra e mula não tem testemunho. Mas você tem. Ah, mas eu não sei de ninguém. Eu gostei desse mime. Fala do que Deus fez na sua vida. Você não precisa ser teólogo para pregar o evangelho. Você só precisa falar. Abre, Deus disse para o profeta, mas eu não sei falar. Abre a sua boca e eu a encherei. Ah, mas o meu testemunho é tão irrelevante. Irmão, você está chamando a obra de Deus de irrelevante? Só porque você não foi ex-traficante, ex-ladrão, não foi preso, né? Só porque você não foi um adorador de Baal, você não tem um testemunho que choca. Quando eu era missionário na Jocum, uma vez o nosso líder ele chegou assim, eu queria que alguém que tivesse um testemunho chocante. Eu fiquei pensando, o que será um testemunho chocante? Porque na Jocum dá de tudo. Isso lá nos anos de 1998, 99. Está começando o ministério. E aí não tinha ninguém com testemunho chocante, eu falei, eu tenho. Aí me deram o microfone, foi a primeira vez que eu falei para mais de 30 pessoas. Aí me deram o microfone, e o meu líder fala de Jesus. E eu naquela tremedeira, igual eu estou agora aqui, diante dessa multidão. E eu naquela tremedeira, e eu comecei a falar, então, eu não lembro do dia que eu aceitei Jesus. Não teve alguém falando, aceita Jesus, pecador imundo. E fica até com aquela voz gutural, aceita Jesus. Parece o vocalista do Sepultura. Já viu alguém assim, não? Não teve esse dia. Ou então eu vou morrer, salva-me. Não teve. Eu comecei a contar isso. Um dia alguém me deu essa Bíblia, por isso que eu estou pregando com ela hoje. Minha primeira Bíblia. E eu resolvi ler. Sem ler a Bíblia. Deu uns 3 meses, eu terminei de ler, falei, agora vou ler de novo, porque eu não entendi. Aí eu falei, agora estou começando a entender, vou ler de novo. Foi 1 ano lendo a Bíblia. Sei lá quantas vezes. Quando eu me dei conta, os meus hábitos estavam mudando. Os meus desejos pelas coisas estavam mudando. As pessoas começaram a falar assim, da visão, quem te viu, quem te vê, meu irmão. Quem és tu? Né? Meu testemunho é esse. Eu li a Bíblia. E quando eu me dei conta, olha o tamanho do testemunho. 120 quilos de testemunho. Nesse lugar, nessa igreja linda. Porque a gente só precisa falar, queridos. Quantas vidas estão ansiando por ouvir? Prepara o seu caminho, endireita o seu caminho. Prepara, porque o Cordeiro de Deus chegou entre nós. E Ele está aqui, meus irmãos. Porque Ele disse que estaria convosco. Ele disse, eu não estarei. Jesus não disse, eu estarei. Ele disse, eu estou. Toda vez que a voz ativa de Deus é no presente. Eu sou. Eu estou convosco todos os dias. Aliás, se Ele não estivesse aqui, isso aqui seria mais uma reunião social. Mas porque Ele está aqui, o nome disso aqui é um culto ao Deus Altíssimo. Ele está aqui. Mas por que tudo isso aqui acontece? Por que toda a igreja presbiteriana do Brasil acontece? E tantos outros? Porque um dia, um homem falou para outro homem, que falou para outro homem, que falou para as meninas também. Aí surgiu uma coisa chamada igreja. Porque alguém com convicção foi convertido e proclamou. É só isso. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Que Deus nos abençoe.